nosso segundo episódio do Amamentação Sem Barreiras. Então hoje eu tô aqui para trabalhar contigo o hashtag número 2, Barreira 2. E gente, vocês sabem que aqui eu vou ficar muito livre para estar trazendo observações que eu faço daquilo que eu vivo, de atendimentos que eu faço, de vídeos que eu vejo. Inclusive, hoje eu tô trazendo para você, para fazer esse segundo momento do Amamentação Sem Barreiras, um caso. Não um caso qualquer, mas um caso que deu o que falar. Não é um caso que aconteceu agora no ano de 2023, não. É um caso que já tem alguns meses. Mas tem uma razão muito especial para eu estar trazendo esse caso aqui. Aconteceu com uma celebridade, algo que é muito comum nos ciclos do desmame. E quando eu falo de ciclo do desmame, eu estou falando de uma barreira real dentro do processo de amamentação, e é isso que eu estou me disponibilizando em transbordar para você. A minha percepção sobre situações, barreiras, obstáculos que se interpõem, que atrapalham o processo de amamentação. Tá comigo? Tá preparada? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com você um trecho de um podcast onde esta celebridade compartilhou um pouco sobre o processo de amamentação dela, da primeira bebê, tá bom? Já sabe quem é? Ela já teve 2 bebês e aqui a gente vai estar falando sobre o primeiro processo de amamentação dela. Vamos nós? Vem, Virgínia, conta um pouquinho pra gente aqui, para que o que você passou possa ser lançado luz e compartilhado com muitas outras mulheres e literalmente seja uma forma de evitar o desmame precoce. Vamos lá? Assiste esse trecho do podcast. Então, tipo assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu não consigo, entendeu? Tipo, eu quero fazer aquilo, mas eu não dou conta de fazer aquilo. E aí eu me frustro, tipo, amamentação. Tipo, eu não consegui amamentar a Maria Alice. E não foi porque de nada que, pessoal... Eu nem comentei isso em lugar nenhum. Falei no programa da Tatá, mas só vai ao ar em outubro. Falei mais por cima. Só que eu não consegui amamentar a Maria Alice. Tipo, minha produção de leite foi pouca. Eu não consegui real. E era uma coisa que eu queria muito. Desde o início da minha gravidez, eu falei, eu quero amamentar, tipo, 6 a 8 meses. Porque é o essencial, eu quero. E eu não fui atrás de nada. Ninguém me falou que era tão difícil. Ninguém me passou isso. Porque não passa, né, gente? Não fala. É muito difícil. Pra mim, a amamentação foi mais difícil que o parto. 10 vezes mais. Pra mim, tipo assim, mas eu queria. Meu peito rachou, fiz laser e tudo. Mas isso não me incomodava. O que foi o foda é a produção de leite. Eu não tive leite. Que não desceu, ali não veio. Tipo assim, eu saí do hospital com a fórmula. Você saiu? Não. E eu achava que isso era normal. E eu postei no YouTube. Postei assim, eu tô saindo com esse leite. Pra mim, todas as mães saíam. Porque eu nunca tive contato com recém-nascido. Eu nunca tive contato com uma mãe. Entendeu? Eu sou filha única dos meus pais. Então, não tive irmão mais novo. Então, eu não sei nada, gente. Se me perguntar sobre maternidade, eu não sei nada. Eu vivo a minha maternidade, entendeu? Então, eu não sei nada. Mas não tem certo ou errado. Pois é. Tem a sua. Exatamente. E aí, eu tava fazendo um vlog. E eu postei, gente, tô saindo aqui do hospital com esse leite. Na inocência. Nossa. Pensei, a pediatra já passou o leite. Na maternidade, a Maria Alice já mamava no meu peito e fórmula. Assim, porque será que ela nasceu com pequenininha? Não, porque meu leite não dava. Já não dava, entendeu? Tipo, e aí as médicas sentiram eu ficava, isso tipo, já. mais de 40 minutos com a Maria Alice no peito, ela saía com fome. Entendi. E aí, mas pra mim era normal. Pra mim, toda mulher era assim. Claro, que foi o que você minha viveu. mãe também não falou nada pra mim, que minha mãe, ela não fala as coisas pra não me deixar mal. Ela sabe que eu sou muito preocupada, muito estressada, muito tudo. Minha mãe não me falou que, tipo, Virgínia, você não tá dando leite. Até porque meu peito cresceu muito, velho. Eu falei, eu vou dar leite por 2 anos. Tô plena, pensei. Saí do hospital com a fórmula, filmei pro vlog. Gente, tô saindo. Eu recebi um direct, tipo assim, Virgínia, não dá a fórmula, porque ela vai confundir o bico do peito com o bico da mamadeira. E eu, tipo assim, putz, velho, isso acontece. Aí eu comecei a parar de dar a fórmula pra ela. Ficava com a Maria Alice 2 horas no peito. Ela dormia no meu peito. Eu achava que tinha saciado a fome dela. Tipo assim, ela dormiu, tá maravilhosa. Dormia, beleza. Aí depois eu tive a consulta com a pediatra, 6 dias. Depois. Aí ela virou e falou assim, Virgínia, a Maria Alice já emagreceu 10% que ela podia emagrecer. Em 10 dias ela emagreceu em 6. Você tá dando a fórmula? Falei, não, doutora, eu não tô dando porque falaram pra mim que vai confundir o peito, o bico. Ela falou assim, volta a dar a fórmula. E eu, tipo assim,
então vou voltar, né, velho? A médica tá mandando eu voltar a dar a fórmula, eu vou voltar. Minha filha tá emagrecendo, eu fiquei desesperada, tipo, caraca, tá emagrecendo. Aí eu fui e voltei a dar a fórmula. Depois passou um tempo, meu peito ficava cheio. Aí depois de um tempo, meu peito já amanhecia nada. Tipo, diminuiu sozinho, assim, aí foi... a Maria Alice começava a chorar de fome, ia pro meu peito, mamava 5 minutos, gritava, empurrava meu peito, tipo, nervosa, que não saía mais nada. Colocava ela no outro, ficava mais 5 minutos, gritava, berrava. Não dei conta. E aí eu, tipo, não falei nada sobre isso ainda, porque é uma coisa que eu quis e eu não fui capaz, entendeu? Então, assim, e vem a cobrança de todo mundo em cima do que eu não tenho culpa. Eu quis amamentar. E mesmo se também, se eu não quisesse, sabe? É uma escolha sua. Exatamente. Ninguém tem que negociar, mas eu me senti suficiente comigo mesma. Isso é uma coisa que me pesou, não é? Eu não falei, né, por causa das pessoas, eu falei por conta de mim. Tá. Eu gravei 3 vídeos pro YouTube pra falar e eu chorava, e eu cancelei todos os vídeos, não postei nada sobre. E até hoje eu não tinha falado sobre, porque é uma coisa que até hoje me deixa mal. Separei alguns pontos importantíssimos para você no que tange ao processo de amamentação. Então vamos lá, porque eu listei aqui 11 pontos para conversar com você. E Andara, para que tudo isso, amiga? Porque se entrar no teu radar, de longe, assim, você já diz... Aí Andara falou, risco de desmame. Olha isso aqui dentro do processo. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero conversar com você, personalidade. Impacta dentro do processo de preparação para viver a amamentação. E Andara, melhora aí isso na minha compreensão. Gente, quando eu estou trabalhando, atuando no pré-natal, ou seja, na promoção da amamentação, ainda no período gravídico dessa mulher, eu me dedico muito a reconhecer como é a personalidade dessa mulher. Às vezes a gente está diante de mulheres sanguíneas, mulheres que têm aquele ímpeto assim, fervoroso, e é do meu jeito e eu vou fazer. E, gente, quanto mais... É porque eu não estou querendo usar uma palavra que... um termo malvado. Mas quanto mais essa mulher, ela resolve se impor, e quanto mais as verdades dela são absolutas, e quanto mais ela é dona da verdade, ela resolve tudo, maior é o choque quando ela está diante das barreiras da amamentação. Então, quando eu estou diante de uma mulher que tem esse perfil e eu tenho contato com ela desde o pré-natal, eu já procuro trazer ela para uma realidade onde, e se você precisar de cuidado, com quem você pode contar? Quem você ouviria? Quem seria uma boa conselheira para você? Não precisamos ter medo de falar sobre isso. Gente, a personalidade é algo que impacta, e eu não estou falando em amamentar ou não, mas em vencer os obstáculos diante desse processo, tá bom? Quanto mais dona da verdade, dona de mim, dona de verdades absolutas, maior a dificuldade que essa mulher vai ter para transpor as barreiras sozinhas. Segundo ponto que eu anotei para você. Ai, Andara, você estava dizendo que a Virgínia é assim. Gente, eu não sei. Eu estou inferindo a partir da narrativa dela aqui, tá bom? Vocês ouviram o trecho aqui que a gente fez o corte. Segundo ponto, ela diz assim, eu queria muito amamentar. Eu falei em vários lugares que eu queria amamentar. E, gente, quando a gente começa a falar muito, eu quero, eu vou, eu sei que eu consigo, é bom essas palavras de afirmação. Mas, ao mesmo tempo que a gente caminha na direção dessa vontade de eu vou amamentar, é necessário também procurar nos informarmos sobre como fazer isso. Como é que eu abro a boca e digo, eu quero construir uma casa, eu vou construir uma casa, eu quero... E vou fazer do meu jeito, da minha cabeça, sem procurar informação nenhuma. E Andara, são coisas diferentes, amigas, são paralelos. E o que eu estou sinalizando aqui para você é a importância, a necessidade de procurar informações sobre aquilo que a gente deseja viver. Então, algo que ficou muito interessante para mim foi que ela trouxe essa questão de... Eu anotei aqui do jeitinho que ela falou, tá bom? Eu não fui atrás de nada e ninguém me falou que era tão difícil. Quem iria falar para ela dentro do contexto dela? Quem são as pessoas que já amamentaram, que estão dentro desse contexto dela? A quem ela poderia perguntar?
Então aqui eu deixo uma dica do coração, inclusive dentro da ficha de atendimento do Consultora Faixa Preta, é algo que fica lá no começo da nossa ficha de atendimento. Qual é a percepção da mulher sobre o processo de amamentação? Porque, gente, baseado no que ela já viveu, a gente já sabe o que ela está esperando encontrar dentro desse processo. Mas quando ela te diz que ela nunca viveu, é filha única, nunca teve contato com ninguém, gente, com quem a gente pode estar direcionando essa mulher para conversar dentro ali das relações que ela tem com as outras pessoas, com amigas que já gestaram? Necessário trazer essa percepção. E óbvio que eu preferencialmente peço que essa mulher se afine ou busque essa proximidade com quem viveu esse processo com êxito, tá bom? Terceiro ponto que eu anotei, ela diz assim: eu tive meu peito ferido, eu tive um trauma mamilar, eu fiz laser, mas nada disso foi importante. Como não foi importante? Gente, um trauma mamilar é uma situação importante. Dói. E dor é fator de risco para desmame. Mesmo quando as pessoas dizem assim, isso é uma besteira. Às vezes isso é dito quando já passou o processo. Mas enquanto ele está ali ativo e no momento da lesão, não desconsidere risco, não menospreze risco de desmame pela presença do trauma. E por quê? Gente, pela dor, é normal que a mulher comece a coordenar, ou melhor, restringir os momentos da mamada. Então, a gente sabe que nem todo choro o bebê precisa vir ao seio, fato, tá? Mas quando a mulher tá com esse mamilo lesionado, é muito difícil a gente estar falando em livre demanda com ela. Porque a gente sabe que nos primeiros dias de vida, o que o bebê vai receber é um volume muito pequenininho e boa parte vai ser por transferência, por meio do reflexo de ejeção, coisa que fica prejudicada quando essa mulher tá com dor, quando essa mulher tá ansiosa, quando o nível de adrenalina sobe. Isso prejudica, sim, esse processo. Mais um pontinho que eu anotei, gente, esse aqui, ó, para e vamos ouvir aqui, vamos falar sobre ele juntas. Alta hospitalar com fórmula para o mundo. Gente, existe alta hospitalar com fórmula? Existe porque existe atraso de lactação, existem mulheres que não podem amamentar, existem razões. Mas a gente tem que ter muita clareza sobre quando essa mulher quer amamentar, a entrada da fórmula e mais especificamente a forma como esta fórmula está sendo ofertada, ela traz um risco imenso de desmame. E aqui eu bato com vocês, ó, ciclo do desmame, fórmula precoce, administrada por uso de bico de silicone, já sai da maternidade fazendo uso disso. Risco imenso. Não adianta você maquiar aqui o quadro para mim, não. Porque a gente está diante de uma situação que cada vez que essa mulher oferta a mamadeira com fórmula, ela está se distanciando mais 100 metros da amamentação exclusiva. E, gente, vai chegar um momento que está tão longe de voltar que ela não tem mais energia para viver esse caminho de volta nesse processo, tá bom? Então, essa alta com fórmula, quando eu escuto isso e porque isso é muito frequente. Tá, corta, né? Bota preto e branco aqui o negócio, porque eu não posso dizer esses nomes estranhos aqui, mas eu fico muito chateada quando eu tô acompanhando bebês onde a mulher não tem fator de risco para trás de lactação, o nível glicêmico do bebê foi mantido, o que ele perdeu ali de peso na maternidade tá dentro do esperado. Meu Deus, para que uma fórmula na mamadeira, ô Jesus? O risco é muito grande para quem quer seguir o processo de amamentação, tá bom? Mais um ponto que ela disse ainda, que ela disse assim, eu achava que todas as mães saíam da maternidade com fórmula prescrita. Para mim isso era normal. Gente, se ela acha isso normal, significa dizer que muitas e muitos milhões de mulheres hoje, em mesma circunstância, também vão achar normal ter alta da maternidade com isso prescrito, tá bom? Ai, e agora eu respiro. Vamos lá. Mais um ponto, não sei nada sobre maternidade. Gente, quem não sabe nada sobre maternidade, de fato, a gente precisa rastrear isso ali no pré-natal e tá criando mecanismos de orientação para que essa vivência seja o mínimo estressante possível. Vai ser estressante, Andara? Vai, claro que vai. Mas a gente pode tornar esse processo menos doloroso, tá? Mais um ponto importante, quando estava na maternidade, ela já mamava no peito e recebia a fórmula.
E eu achava que com todas as crianças eram assim. Gente, vamos lá. Isso aqui precisa ser sinalizado com muito cuidado. Se a alta com fórmula já é algo que a gente precisa ter um cuidado especial, imagine a fórmula dentro da própria maternidade. E Andara, você tá condenando o uso. Para, se liberta, criatura. Hein? O que eu tô compartilhando contigo é que quais as razões exatas que fazem com que um bebê utilize fórmula ainda dentro da maternidade? É porque a mulher não pode amamentar naquele momento e o neném está apresentando a hipoglicemia? É porque esse neném está apresentando algum risco para, sei lá, se é que consegue uma desidratação ali com 24 horas de vida, até 48 horas? Porque ela passou alguns dias internadas, ela não ficou só 24 horas, não. Mas à medida que a gente vai vendo esses fatores entrando no contexto, a gente se pergunta, será que foi ofertado por relactação? Foi feito com sondinha ao seio para diminuir o risco de desmame? Como isso foi feito? Estou deixando as questões aqui para você refletir como barreiras dentro do processo, tá bom? E aí, num dado momento, ela diz, nada foi ruim. Ruim é porque eu não produzi mais leite, certo? E hipogalactia, que eu não sei se foi real ou aparente nesse momento, mas olha aqui o que eu vou sinalizar para você. Em um dado momento ela diz assim, meu peito cresceu muito. E eu ouso dizer aqui para vocês que esse meu peito cresceu muito foi a apojadura, foi a descida do leite. E o que acontece nessa apojadura, nessa descida do leite? O que está acontecendo? Lactogênese 3. O alvéolo vai ficar cheio e eu trouxe um pepetão aqui para sinalizar para você como é que acontece esse processo. Ou coisa difícil é pegar um pepetão quando você quer pegar, né, Mar? Vamos lá. Pepeto, dá uma olhadinha aqui nele. Isso aqui são os alvéolos, o leite materno fica aqui dentro deles, tá bom? E por meio dos ductos, ele vai ser levado aqui para o meio externo. Tudo bem? Tudo bonitinho? Tranquilo? Quando isso aqui enche... Aí ele manda um sinal pro cérebro e diz assim, ó, tô cheio, pode parar de produzir, meu filho, que aqui eu já tô cheio. E isso é o sensor do corpo, tá? Esse aqui é um dos principais mecanismos que tem de organização de produção, é o aumento da pressão intraalveolar. Andara, mas eu conheço outros recursos. Sim, eu também, mas esse aqui é muito importante, eu quero que você foque sobre ele nesse momento. E o que acontece? Quando o peito está muito cheio, os alvéolos estão muito cheios, mas o neném não está conseguindo extrair, está recebendo leite na mamadeira, o que vai acontecer? Os alvéolos gritam para o cérebro parar de produzir. E literalmente a produção vai embora. Aí a Andara foi embora por quê? Porque o alvéolo ficou cheio muito tempo. E leite materno é muito rico em micro-organismos, é um meio muito nutritivo. E eles podem facilmente disparar um processo inflamatório, infeccioso. Então a natureza é o quê? Sábia. Se o leite está parado, não está sendo utilizado, é energia que não precisa ser gasta. Perfeito. E o que o corpo faz? Acaba a produção. E a hipogalactia começa sim a aparecer nesse contexto. Então, quando ela diz assim, meu peito cresceu muito, gente, a partir dali o negócio ia engatar, as engrenagens iam se arrumar, se a neném estivesse extraindo esse leite. Mas como não estava, o negócio complicou. Mais um pontinho. Ela recebeu uma mensagem no direct, né, depois que ela mostrou que a neném estava utilizando uma fórmula X, alguém mandou uma mensagem para ela. Virgínia, cuidado, porque isso vai causar confusão de bico. O bico da mamadeira com o bico do mamilo e tarará, o bico do mamilo é ótimo, né? O mamilo vai causar uma confusão. Mas, e ela se angustiou e suspendeu a fórmula e deixou só no seio. Gente, se a criança não extrai adequadamente, ela não vai ganhar peso adequadamente. Embora ali o que ela apresentou foi 10% e tá dentro do esperado. A criança perde esses 10% mesmo e vida que segue, tá? E Andara, mas o que tu tá me chamando a atenção? Eu tô chamando a atenção porque a mamadeira, ela tem um risco muito grande de causar uma disfunção oral na criança, que a gente chama de confusão de bico, tá? Na verdade, isso é um problema que o intermediário, o bico de silicone, traz para o processo. E o que acontece, Andara? A criança não consegue mais extrair leite do peito com a mesma qualidade. Como ela não extrai leite do peito, o peito acumula e entra naquele ciclo vicioso. Então, vamos lá, recapitula. Ciclo vicioso, ou melhor, ciclo do desmame.
como é que vai acontecer esse ciclo? Acontece assim, ó. A fórmula entrou porque era necessário, porque por alguma razão foi prescrita, começou a utilizar na maternidade, já saiu da maternidade com essa fórmula prescrita. E onde é que o bicho pega? É que a criança vai receber essa fórmula, principalmente por bico de silicone. Ao sugar o bico de silicone, ela desenvolve uma disfunção, que a gente chama popularmente de confusão de bico. Ela não consegue mais extrair com a mesma qualidade esse volume que o seio materno está produzindo, o leite vai ficar acumulado no peito, e leite acumulado no peito vai mandar uma mensagem para o cérebro dizendo o quê? Pode parar de produzir. Aqui já está cheio e ninguém está retirando. Então vai disparar um quadro de hipogalactia, e eu não sei se alguém já te disse, mas hipogalactia é a principal causa de desmame no mundo todo. Então aqui eu estou apresentando para você uma dessas realidades aonde esse quadro de hipogalactia é disparado por um manejo, pelo menos, estranho. Vamos lá, continuando. E o pior, gente, isso aqui é super comum. Aqui a gente tá falando de uma celebridade, de alguém com poder aquisitivo para tal, mas isso aqui, vocês não têm noção do número de mulheres que eu atendo, do número de atendimentos que eu supervisiono com quadros exatamente assim. Não é parecido, não. É igual. É irmão, tá? Mais um ponto importante, 6 dias após o parto, ela ela foi para uma consulta e a pediatra disse, opa, essa neném já perdeu mais peso do que podia perder, tá aqui 10%, volte a dar fórmula. Gente, não é só ofertar a fórmula que é o problema, tá? Podia até já estar instalado a hipogalactia, embora ali no 6º dia, eu suspeito que ainda não estava, tá? Mas vamos falar aqui de questões de dificuldade de extração. Se não corrige o fator causal da disfunção, a fórmula é uma muleta. Entende o que eu tô falando? Bota a mão no que eu tô falando, mas essa fórmula não vai resolver o problema. Pelo contrário, ela vai encaminhar a criança para o desmame. Então, quando você tiver que gritar, fórmula ou consultório e amamentação? A resposta é, a mãe quer amamentar ou não, tá? Vamos dar sequência aqui, porque eu já tô chegando no 10º ponto e são 11 pontinhos, hein? Então, vamos lá. Olha que interessante, uma fala que eu peguei aqui dela. Ó. Meu peito ficava cheio, mas depois de um tempo eu já notava que o meu peito amanhecia vazio. Ó. Se fosse com 30 dias de vida, eu ia dizer, realmente hipogalactia, que já estava instalado, tarará. Mas, gente, nos primeiros dias de vida do bebê é muito comum essa sensação estranha de peito cheio, peito vazio, peito cheio, peito vazio, porque a mãe acha que só tá produzindo quando a mama tá engurgitada, sabe? Quando tá bem cheia. E, na verdade, à medida que o neném está, à medida que o neném está fazendo aqui, a tração do mamilo, na verdade, a compressão, na forma que o neném está fazendo a sucção, o que ele está fazendo? Estimulando prolactina, ocitocina e diminuição de dopamina. Cada vez que ele suga, ele faz isso. Mas se o neném não está sugando no seio, está sugando na mamadeira, não tem como disparar esse reflexo e manter a produção. Então, manutenção da produção, ou seja, a lactopoese, foi para o espaço aqui quando esse neném estava sugando na mamadeira. E por último, e olha no meu olho azul da cor do céu à noite, eu não sei se você está conseguindo ampliar sua visão. Meu intuito aqui é compartilhar contigo um conteúdo de qualidade baseado na minha vivência de assistência e não tão somente manuais, mas está traduzindo essa literatura para casos reais. Como é que a teoria acontece na prática? E se faz sentido para você conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, saiba que hoje nós estamos no 2º caso, mas nós vamos até 100. Então, se está fazendo sentido para você, se você sente que amplia o seu olhar, já curte esse vídeo. E se você está próximo de um profissional de saúde e sabe que esse conteúdo pode transformar a assistência dela na sala de parto, na estratégia de saúde da família, no cuidado no alojamento conjunto, já encaminha para ela, porque eu tenho certeza que isso aqui que a gente está fazendo é um caminho de transformação na assistência à amamentação. Então, já sabe, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, até para que o Instagram comece a dar visibilidade, o YouTube comece a dar visibilidade e entender assim, é importante, precisamos difundir isso aqui também, tá bom? Te peço esse cuidado, esse carinho e vamos lá para o último ponto, onde muita gente quer passar a mão, dizer assim,
A mulher amamenta se ela quiser, se ela não quiser, ela não amamenta. E eu concordo demais com essa colocação. O corpo é da mulher, ela tem esse direito de escolher, eu quero amamentar, eu não quero amamentar. Até porque quem viveu sabe da demanda energética imensa envolvida dentro desse processo. E ela é grande, ela é real. Mas o que eu quero que você compreenda dentro desse contexto de cuidado? Eu vou separar aqui 2 eixos, tá bom? Nesta mão eu vou dizer, mulheres que decidiram que não vão amamentar antes de engravidar ou mesmo gestantes. Mesmo expostas a todas as informações, sabendo que tudo que hoje a genética fala sobre a importância da amamentação, sobre silenciamento de genes, sobre bebês vaso-inteligentes, sobre a promoção da saúde dessa criança, a promoção da saúde dessa mãe, essa mulher decidiu não amamentar. E nós vamos respeitar e acolher o desejo materno. Isso aqui é diferente disso aqui que eu vou sinalizar para você com essa mão. Existem as mulheres que dizem, eu quero amamentar, eu vou amamentar, eu desejo amamentar, mas elas não conseguem amamentar. Isso aqui gera uma frustração enorme na vida de uma mulher. Isso aqui é o que a gente precisa entender e conduzir de maneira adequada. Essas mulheres precisam de suporte muito próximo. Porque não querer é uma coisa, não conseguir é outra coisa. Então, quando você está diante de mulheres que desejam viver o processo de amamentação, o que é essencial que a gente esteja colocando à disposição dela? Mecanismos que resolvam as disfunções presentes naquele processo e que estão trazendo obstáculos ou dificuldades para que ela viva a amamentação. Então, para de ficar gritando, é a mulher que resolve. Claro que é a mulher que resolve. Mas entenda que nem toda mulher tem o poder de resolver. Algumas mulheres, simplesmente, elas são levadas pelo poder de desistir de algo que elas queriam, porque elas não sabem como enfrentar mais essas dificuldades. Então, hoje eu tô sentada aqui gravando esse áudio para você na esperança de que esses tipos de obstáculos, quando estiverem diante de você, gritem no seu radar. E você possa prontamente se colocar à disposição dessa mulher e intervir. E como eu amo falar, a amamentação é estudar muito para intervir pouco. É treinar o olhar, treinar a escuta e de forma muito pontual atuar exatamente sobre a disfunção. E não ficar enchendo essa mulher que já está sobrecarregada energeticamente lá embaixo, energia baixinha de tanta ação que está tendo que fazer, extra, e você ainda trazer mais uma lista de 40 atividades para ela. Gente, isso não é no mínimo humanizado. Então, eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja curtindo esse conteúdo que eu vou trazer diariamente para você. Ó, de segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal para você acompanhar e nós vamos construir, sim, sem barreiras. E eu espero que você curta. Beijo da tia, juízo, comportamento. Eu espero você no próximo vídeo. Bye, bye!